E aí galera, aqui quem fala é o Mago Rap. Bom, bem-vindos ao canal. Antes de mais nada, eu queria esclarecer algumas dúvidas, né? Referente aos processos, né, de instalação do Hackintosh. O assunto de hoje, né, é Hackintosh. Então vamos lá. Eu fiz aqui uma cola que é para eu poder me orientar melhor e fazer um vídeo mais dinâmico, né? Então tá. O que a gente vai abordar nesse vídeo? Estrutura e diferenças entre o EFI e o Legacy, né? Falar sobre a estrutura do GPT, MBR e o GUID, né? GPT, MBR é de Windows, né? E GUID de Mac. Disposição dos arquivos de raiz, né? Vou mostrar isso, como você acessa isso no seu HD. Instalando caches, né? Com Caches Utility, né? Que é o aplicativo que eu uso. Tem vários outros, mas eu uso esse aí. E instalando as caches direto na EFI, né? Eu vou explicar melhor, vocês vão entender isso aí. E como saber qual cache que eu tenho que instalar, tá? Então vamos lá. No primeiro tópico ali, estrutura e diferenças entre o EFI e o Legacy. Bom, quando você vai instalar um sistema operacional e você instala ele de acordo com uma determinada estrutura, por exemplo, quando você vai instalar de acordo com um determinado padrão, por exemplo, a estrutura, como é que eu vou dizer, o EFI e o legado, né, no caso o Legacy. O que acontece? Quando você vai instalar no padrão Legacy, ele formata o disco, né? E normalmente ele usa uma tabela, né, de alocação de dados, né? E o Legacy ele usa como tabela o MBR, né? Então você formata o disco em NTFS e tal, a tabela vai ser MBR, né? E ele vai alocar os arquivos de inicialização do sistema operacional, no caso o Windows, né? Falando de Windows. Só o Windows vai usar esse... Até onde eu sei, só o Windows usa esse tipo de estrutura, correto? Com tabela MBR e tal. Aí tem o EFI, que também é o Windows. Só que aí tem uma diferença. O que ele faz? Ele separa uma parte do seu disco, né? Primeiro que o disco, quando você vai instalar em um EFI, você tem que formatar o disco e antes transformar o disco em GPT, porque ele vem como padrão MBR. Então você vai lá, converte ele para GPT, né? E quando você vai instalar o próprio Windows, ele separa uma parte do disco para alocar os arquivos do Windows, né? Que serve como inicialização de sistema e reparo de sistema e tal. Se eu não me engano, são 4 partes, né? São 4 partições pequenas lá. Essas partições você inicialmente não tem acesso a elas, né? Para ter acesso tem que fazer um caminho lá e tal, tem que ser o usuário administrador e tal, enfim. Já para segurança mesmo, para você não corromper a sua instalação e caso aconteça alguma coisa você tem a possibilidade de recuperar o sistema, entendeu? Nesse padrão, o que ele faz? Primeiro o disco tem que ser convertido em GPT, e que é o esquema de tabela, né, de alocação de dados, é o GPT, que é diferente do MBR. O MBR não tem suporte ao EFI, entendeu? Esse é o ponto que eu quero chegar. Ele não tem suporte ao EFI. Quem tem suporte é o GPT. Ah, mas o meu está em NTFS. As pessoas confundem. O NTFS é formatação, é tabela de formatação do disco. Tanto em GPT como em MBR, você formata o disco em NTFS, porque o Windows ele só é instalado nesse esquema de particionamento, em NTFS, correto? Então o que acontece? Para ser com suporte ao EFI,
ele tem que estar com a tabela em GPT. O disco tem que ser convertido em GPT e a partição onde vai ser instalado o Windows tem que ser formatada em NTFS. Ponto. Tá? Aí vem um outro detalhe muito importante. Para que isso seja possível, a sua placa-mãe tem que ter suporte ao EFI. Tá? Tem que ter suporte ao EFI. Normalmente quem tem um hardware sabe disso, e se não sabe, ele tem os dados, as informações do hardware dele fácil para fazer uma pesquisa na internet e descobrir se tem suporte ou não. O caminho mais fácil é entrar no site do fabricante da placa-mãe, né? Já resume a conversa toda por aí, tá? Então vamos lá. Mago, eu tô querendo instalar o sistema, só que eu quero fazer dual boot. Eu quero fazer dual boot com disco igual ou disco diferente. Só que a minha placa-mãe tem suporte ao EFI e eu quero utilizar o Clover ou EFI. O que eu faço? O seu Windows tem que estar com o disco em GPT, tá? Caso seja um disco diferente, não pode estar em MBR. Dá para fazer MBR? Dá, mas dá pau, cara. Vira e mexe dá problema, é uma lástima. Comigo sempre deu problema. Eu não sei se outros usuários reportam da mesma forma, mas eu sempre tive problema com o Windows quando eu fazia o dual boot com ele no suporte MBR. É horrível. Então o que eu fazia? Eu instalava logo o Windows em UEFI, né? E usava o Clover Bootloader e formatava, lógico, o HD do Mac com o GUID, que já cria a partição EFI. Vou deixar bem claro aqui, não é igual, mas é equivalente ao UEFI do Windows, que na verdade é até mais antigo do que o EFI. EFI e o EFI. O EFI é do Mac, o UEFI é para Windows, tá? Se tratando de dual boot com Mac e Windows e tal. Tá certo. Aí o que acontece? Aí tem outro detalhe muito importante com relação a isso daí. Se for num disco só, você inicia a instalação com o pinboot do Mac, tá? O caminho que costuma dar menos problema para isso é você particionar o HD, né, com duas partições, lógico, né, Windows e Mac. Caso o HD seja grande o suficiente para ter 3, você cria a primeira partição como é que eu vou dizer? Com o nome para Mac, para o Hackintosh no caso, a segunda para o Windows e a última é para dados. Eu vou dar um exemplo aqui. Vamos lá. Eu abro o utilitário de disco. Tá? Isso aqui é só, eu estou fazendo bem resumido e para quem é usuário iniciante, tá? Mas é super fácil de entender. Então digamos que eu quero usar esse disco aqui, né? E eu quero particionar ele para 2 sistemas operacionais. Então eu clico em mais aqui. Na minha primeira partição, eu vou pôr o nome, registro cronológico, tá? Registro cronológico. A segunda, o nome, se for para Windows, MS-DOS, tá? MS-DOS. Pronto. E aplico. Automaticamente ele já divide aqui certinho em partes iguais. Ah, mas eu quero uma terceira partição. Você quer uma terceira partição? Então tá. Terceira partição. Primeiro, segundo, terceiro. Aqui eu dimensiono o jeito que eu quero o disco, tá? Qual que é o tamanho que eu vou pôr? Caramba. Enfim. Mais ou menos isso. Então a primeira, Mac. A segunda, Windows. A terceira, dados. Qual que eu coloco para dados? exFAT. exFAT porque você não precisa usar aplicativo para acessar os dados, tanto do Mac como do Windows. Pelos 2 sistemas você acessa, sem problema nenhum. Tá? Aí não tem problema com o tamanho de arquivo. Tá? Não tem problema. Aplicou, já era. A primeira partição é do Mac, ela tá como inicial.
tá? Você vai ver depois que os discos ele vai estar com a identificação da sua partição dessa forma aqui, ó. Quer ver? Ó, disco 1, aqui é a raiz. Disco 1 S2, que é a partição 2. Eu não vou formatar que eu vou perder meu sistema aqui, mas se você notar, depois você vai ver que é 1 S3. A outra parte vai ficar como 1 S4 e por aí vai. Correto? Então tá. Reinicia, não instala o Mac, reinicia, instala o Windows, configura o bootloader, volta, bootloader, configura o sistema, volta, boota pelo penboot, instala o Mac na partição que é para o Mac. Depois que instalar, aí sim você coloca o bootloader. Comigo eu fazia diferente, né? Sempre funcionou, teve gente que relatou problemas aí. Eu dei essa dica e teve gente que relatou problemas. O caminho que eu fazia era o seguinte: eu criava as partições, instalava o Mac. Só que eu não instalava o bootloader. Eu voltava, iniciava configurava ele todinho, menos o bootloader. Depois eu instalava o Windows, configurava o Windows todinho, reiniciava de novo e instalava o bootloader na EFI. O que acontece? Quando você faz isso, o bootloader do Mac ele fica como prioritário e ele gerencia o boot dos dois sistemas, entendeu? Comigo funcionou sempre assim. Teve gente que relatou problemas. Não sei se errou em algum passo ou se dependendo do hardware deu esse chabu, deu esse problema, tá? Então vamos lá. Esse aqui já foi instalando caches pelo Cast Utility. Então vamos lá. Vou abrir aqui um aplicativo que chama Easy Cast Utility. Dependendo da versão do sistema, ele tá só como Cast Utility, tá? Então tá. Com o Cast Utility, eu arrasto ele para os aplicativos, jogo ele aqui dentro, né? Vou iniciar ele uma primeira vez e ele vai pedir minha senha, né, de usuário, que é a senha que você coloca quando você instala o sistema, tá? Essa primeira inicialização ele pede a senha tudo e o que ele vai fazer? Ele vai ver as permissões e vai fazer reparação dos caches do seu sistema. Caso você ainda queira fazer mais alguma coisa, por exemplo, eu quero instalar uma cache, ele está aberto aqui. Se eu quiser adicionar cache aqui dentro, eu já adiciono e instalo, tá? Como que é uma cache? Qual que é a estrutura de uma cache? Vamos lá. Aqui, estrutura de caches, disco 2, Mac, deixa eu ver aqui, Macintosh. Ó, essa cache aqui, isso aqui é uma cache, tá? Ponto .cache, extensão dela. Ela tem um ícone com a aparência de um Lego. Acho que todo mundo conhece Lego aí, né? Tá, o que acontece? Você joga ele aqui dentro, ele vai instalar. Ele vai instalar e vai te dar um diagnóstico de tudo que ele fez e como ocorreu o processo, tá? No final ele vai finalizar e vai dar esse aviso aqui, ó, para você sair, fechar o programa. Fechou o programa? Pronto, tá no sistema. Aqui vai uma dica. Toda vez que você for instalar uma cache que você não sabe se ela vai funcionar ou não, você clica nela com o botão direito e marca ela com uma etiqueta. Por quê? Porque na hora de remover, fica mais fácil você identificar ela no repositório do sistema onde fica as caches. Que inclusive, ele fica neste caminho aqui, ó, em aplicativos. Clica com o botão direito do seu mouse, mostrar na pasta original. Pasta original. Sistema, biblioteca e extensões, tá? Toda vez que você vê esta sigla aqui, ó, S, B, E ou S, L e E, significa que é este caminho que você precisa fazer, tá? Então tá. Dentro de extensões vão estar todas as caches de sistema, minha cache de áudio
e todas as outras do sistema. Algumas são do próprio sistema, vem com ele, não tem como remover, e tantas outras. Por exemplo, essas são a do meu Wi-Fi. Eu marquei para eu identificar elas depois, tá? Digamos que eu instalei a cache e meu Wi-Fi não funcionou por algum motivo. Fiz reparação de permissões e de cache e reiniciei a máquina e mesmo assim o meu Wi-Fi não está funcionando. Pode ser que ele tenha ainda, além das caches, um aplicativo para acionar. Isso acontece muito. O meu, por exemplo, ele tem um aplicativo que adiciona a barra de sinal aqui em cima. Tá? Eu uso um TP-Link, né? Um 823. E aqui eu tenho as configurações dele. Ah, outra coisa. Esse meu Wi-Fi aqui, esse meu dongle, ele tem o aplicativo e a cache dele, a própria TP-Link que produziu ele, tá? Então esse aqui é o original da TP-Link, não é feito por hacker não, né? Não é feito para Hackintosh, assim, não é cabrito, né? Não é feito na marra que nem a gente faz algumas coisas. Isso aqui é original mesmo, tá? Pode baixar lá no site dos caras. É o 823 da TP-Link. Então, as caches vão vir para cá, tá? Se você precisar deletar, você vai deletar daqui, porque é aqui que você instalou com Cache Utility. Só que existe um outro caminho para adicionar caches. Esse caminho a maioria do pessoal que usa o EFI já sabe, tá? Só que antes dele eu vou mostrar um outro caminho, que é o seguinte. Quando você acessa a raiz do disco, vamos lá, o meu tá aparecendo aqui, porque na minha configuração eu já coloquei para aparecer aqui. Mas quando você instala logo de cara, você vai fazer isso aqui, ó, mostrar a pasta original, tá aqui, meu HD de sistema, tá com esse ícone aqui, ó, galera, porque eu personalizei, tá? Eu coloquei o meu gabinete aqui, a foto do meu gabinete, tá? Mas ele não é assim não, ele tem o ícone do sistema que você está usando. Então o que acontece? Se você estiver usando o Clover em Legacy, ele vai criar essa pasta aqui, ó, EFI Backups. Se você estiver usando algum outro bootloader, por exemplo o Chameleon Legacy, ele vai criar essa pasta aqui, ó, que é a extra, tá? Pasta extra. Isso aqui é a raiz do disco. Essas pastas que estão meio apagadas é porque eu coloquei para aparecer os ocultos, né? Essas pastas aqui, esses folders, não aparecem, tá? É porque eu coloquei para aparecer o que está em oculto. Então, vamos voltar ao assunto. Desculpa. EFI, que é do Clover em Legacy, e o extra, que normalmente é do Chameleon. Enoch e por aí vai. Tá? Ah, mas eu uso o EFI. Para onde que vai? Para onde que vai meus arquivos? Bom, vou fazer o atalho aqui que para mim é mais rápido e mais fácil para explicar para vocês. Vocês lembram quando eu estava dizendo que quando você instala o sistema no Mac, lógico, né, ou Hackintosh, tanto faz, né, dá na mesma, e você como é que eu vou dizer? Formata o HD para Mac em GUID, né? Ele vai criar a partição EFI que ela fica oculta. Você não acessa ela se não for pelo terminal de comando usando um comando específico, né? Você não consegue acessar, ela fica em oculta, você não consegue mexer nela, não consegue formatar, você não consegue fazer nada nela. Primeiro você precisa ter acesso a ela. Bom, existe dois métodos para se fazer isso. Um é usando o terminal de comando, que é esse camarada aqui. Você dá um comando aqui no terminal, ele vai listar os discos que você tem e você vai dar um comando para montar a partição que você quer por aqui. Entendeu? Eu não sou muito familiarizado com comandos, eu faço como tem que fazer porque não tem outro jeito. Mas eu não gosto muito não, sou muito fã não. E o outro método é esse aplicativo aqui, que é o Clover Configurator. Para que ele serve? Ele serve para tudo, velho. No hack, ele serve para tudo. Exatamente tudo, tá? Então vamos lá. Eu configuro meu sistema, o meu hack, tudo por aqui. Eu confecciono uma SMBIOS por aqui, tá?
Eu coloco uma RT variável aqui. Eu configuro a RT variável aqui para me identificar meu Mac por aqui. Eu configuro meus gráficos por aqui, tá? O meu boot, se eu precisar usar alguma flag, eu adiciono ela aqui caso ela já não tenha aqui, tá? Eu defino onde vai ser o boot por aqui, ó. Eu seleciono o disco que vai ser inicializado. Se eu estiver usando o legado, eu vou escolher por aqui, em PBR SATA e por aí vai. Legacy BIOS Default e por aí vai. Vai depender da placa-mãe que você tem. Então eu não vou aprofundar porque depende muito do hardware da pessoa, tá? Não, mas eu quero acionar a partição EFI. Então vamos lá. Clico em Mount EFI. Mando checar todas as partições, todos os discos que tiver espetado na tua máquina vai aparecer aqui, tá? Então tá, o meu sistema que eu estou aqui usando neste momento é o Capitão. A EFI dele é essa partição aqui, ó. Tá vendo? 2S1. Tem 209 megas. Então o que eu faço? Eu mando montar 2S1. Notem que aqui, ó, no Finder ele não aparece ainda. Quando eu mandar montar, ele vai pedir minha senha de usuário. Eu vou adicionar minha senha de usuário. E ele vai montar a partição aqui. Quer dizer, a partição que outrora era oculta e eu não tinha acesso de forma alguma, agora eu tenho. Ela está aqui. Aqui dentro, galera, tudo que você precisar configurar vai ficar armazenado aqui, inclusive as suas caches. Você pode adicionar elas aqui. Então, por exemplo, eu estou usando 10.11. As minhas caches de sistema estão todas aqui, ó. Tá vendo? As que eu uso, né? Normalmente se coloca aqui caches de dispositivos que não são nativos do Mac, né? A gente tem o controlador e tal, a cache no caso do dispositivo, só que ele não vem com instalador, então a gente adiciona aqui, né? Ou instala com Cache Utility. Eu acho o recurso do Cache Utility mais apropriado para quem usa bootloader legado. Para quem usa bootloader UEFI, eu acho mais prático adicionar aqui, né? Ele é mais estável, tá? O Clover, ele guarda as caches. Se eu precisar formatar a partição para pôr um novo sistema, as minhas caches vão estar lá. A não ser que eu formate o disco inteiro, aí já é outros 500, né? Mas se eu formatar só a partição para instalar um novo sistema, a EFI vai ficar intacta, entendeu? Enfim, esse é um dos motivos que as pessoas mais gostam do Clover Bootloader, porque ele é muito mais seguro. Então tá, vamos voltar ao tópico. Então aqui ficam as caches, aqui ficam os temas do bootloader, a CPI fica aqui. Se eu precisar usar um SSDT ou um DSDT, eu vou petear o DSDT ou SSDT, eu vou jogar aqui dentro. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu posso mostrar. O config plist fica aqui. Tá, tem um pessoal que tem uma dificuldade assim, de alterar o config plist. Quando você baixa um config plist, alguém te indicou lá na página do Facebook lá. Inclusive mandar um abração aí pra galera do Facebook, do Hackintosh Brasil, e o pessoal do canal. E se quiser entrar no grupo aí do Facebook, eu vou colocar o link aí na descrição desse vídeo aí. E só pedir lá, o pessoal lá é super receptivo. Se precisar de ajuda, a gente ajuda. E vou aproveitar e vou deixar um aviso importante aqui, mas eu vou falar isso mais pro final do vídeo. Mas voltando ao assunto, se você precisa alterar uma config plist que tem no seu instalador porque ela não é compatível com o seu hardware e você acha lá no grupo do Facebook, você vai colocar ele aqui. Só que tem um detalhe, galera. No grupo do Facebook, lá tá o nome do config plist especificando para qual hardware ele serve, tá? HD 4000, HD 4600, 4400, NVIDIA, ATI, tá? Só que o sistema ele não reconhece por este nome. O que você tem que fazer? Você tem que nomear ele, renomear ele, no caso, como config.plist, como o povo chama. Eu acostumei chamar de plist. Então, o que acontece? Você renomeando, o sistema reconhece. Se você não renomear, ele vai passar batido. Ele vai passar batido, simples assim. Outra dica, toda vez que você alterar
uma config plist aqui do sistema ou config plist, você pode fazer o seguinte, você pode adicionar ela numa compressão, comprimir, para poder manter ela aqui, a original, né, no caso, ou simplesmente altera o nome. E a nova que você está adicionando, você deixa com este nome aqui, ó, config plist. Exatamente com este nome. Nada maiúsculo, nada, só minúsculo. Então tá. Feito isso, o que vai acontecer quando você reiniciar o sistema e tentar entrar no sistema? Se tiver de acordo com o seu hardware, você vai conseguir fazer uma instalação ou uma inicialização com o bootloader normal, porque você colocou tudo que era certinho aqui. Tá certo? Então tá. Vamos para o próximo tópico aqui. Como saber qual cast instalar? Essa é uma das dúvidas mais cruéis, né, de que vai fazer o Hackintosh. Primeiro que o pessoal está acostumado a procurar driver e não cast. Driver é para Windows, cast é para Mac. O que significa essa bolhufa aí? Cast significa kernel extension, ou extensão de kernel. Diferente da estrutura do Windows, no Mac, o diálogo entre o dispositivo e o sistema ele é mais curto, né? Não tem muito intermediário, né? Talvez por isso um dos motivos dele ser tão fluido, né? Dá assim mais segurança para quem usa, né? Do que o Windows. O Windows ele tem vários processos até o sistema operacional ter acesso ao hardware e operar o hardware e tal. Mas vamos seguir em frente aqui. Como saber qual cache eu devo instalar? Duas dicas importantes. Uma, você tem que saber qual que é o chipset do dispositivo que você precisa instalar. Vou frisar bem aqui. Marca não significa absolutamente, entre aspas, nada. A marca ela só define a qualidade do produto, se ele é bem construído ou não. É lógico, se eu comprar um dongle USB Wi-Fi da D-Link, da TP-Link, eu sei que eu vou ter um dispositivo de qualidade porque quem fabrica é os caras. Os caras são chatos. Os caras gostam de fazer um negócio bonitão. Agora, se eu comprar um dispositivo da China, de uma marca que nunca ninguém ouviu falar, só chinês conhece, ele pode ser feito nas coxas e usar exatamente o mesmo chipset da TP-Link ou da D-Link. Entendeu? Então você tem que saber qual que é o chipset do dispositivo que você quer ativar. Vamos dar um exemplo. Tem um dispositivo aí que muita gente usa no hack. Se eu não me engano é o 5370, RT 5370, é Realtek 5370, acho que é isso. Esse dispositivo ele é fabricado por esse chipset, no caso, ele é usado por N fabricantes. São tantas fabricantes que não tem como dizer. Teve RT 5370. Ó, vou mostrar aqui pra vocês. Wi-Fi, tá? Vamos ver. É um dispositivo de Wi-Fi. Olha só, o tanto que tem. Confast faz, que eu nunca ouvi falar nessa marca. Tem essa aqui que eu não sei nem que marca que é Xing Ling provavelmente. Tem essa daqui que é a mesma, né? Essa daqui eu não sei qual que é, mas é o mesmo chipset. Se você olhar com calma, você vai ver que aqui é o 5370, 5370, ó, Edup 5370. Então quer dizer, a marca não significa absolutamente nada. O que seguir, pelo menos para Hackintosh, né? A não ser que você preze mais por qualidade, aí você, além do chipset, se preocupa com a marca também. Isso aí vai do critério de cada um. Tá? Então, o que você tem que saber? Você tem que saber do Device ID, tá? Do seu dispositivo. Isso aqui, ó, que eu pesquisei, isso aqui, ó, 5370, é simplesmente o Device ID de um dispositivo de Wi-Fi, de um chipset de Wi-Fi, tá? Então ele pode estar em dispositivos fabricados por N fabricantes aí, né? TP-Link, D-Link, Confast, Edup, ou EDAP, sei lá como é que pronuncia essa bagaça aí.
E, enfim, pode ser fabricado por um montão de gente, tá? E isso não significa nada. Enfim, já foi. Então, essa é a dica que eu queria dar para vocês relacionado a esse vídeo de hoje, né? Agora vem um aviso que, meu, é muito importante. Eu queria muito que vocês prestassem muito atenção, porque tá confundindo demais o grupo no Facebook lá. E eu acho que é interessante prestar atenção nisso aí que eu vou falar agora, tá? Primeiro, quem é novo usuário e tá querendo fazer o Hackintosh, primeiro tem que ter muita paciência, tá? Muita paciência. Tem casos de pessoas que demoraram 2, 3 meses para ter um hack pronto. Eu demorei quase um ano. Quando eu comecei a fazer hack, não tinha material em português, era só em inglês. Então, e eu não sou um cara de muita paciência. Então eu tentava, enquanto eu tinha fôlego para correr atrás, me dava no saco, eu parava um tempo. Depois de muito tempo eu voltava de novo, mas eu sempre guardava os arquivos, as informações, tá? E o Google do lado ali ajudando. Então, primeiro, tem que ter muita paciência. Tem que conhecer o seu hardware em segundo. Tem que conhecer muito o seu hardware. Você tem que saber se ele é compatível ou não, para não ficar batendo cabeça à toa, tá? Outra coisa, o grupo ele tem um acervo enorme de informação e de arquivo para quem quer fazer o hack. Tá? É muito rico. Eu acho que é a melhor página, na minha opinião, do Brasil para Hackintosh, cara. Porque é completo, tem tudo lá. O Danilo, o Samuca, tem mais gente lá que ajuda pra... Esse pessoal ajuda muito, né? E tem mais um pessoal lá que ajuda muito. Se você precisar de ajuda, tem que ter paciência, porque as pessoas têm as suas vidas sociais em dia, pra pôr em dia, tá? Então tem que respeitar, tá? A gente não pode ser egoísta, né? Se a pessoa achar que é ruim, se você entrar num fórum, você pergunta hoje e só obtém a resposta semana que vem, se obtiver essa resposta. Então, pessoal, vamos respeitar. Outro aviso importante, né? Terceiro, é isso aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. A página do Facebook, ela tem um post fixo, tá? Ela tem um post fixo, que é o Hackintosh Brasil. Eu recomendo, é essencial, tá? É essencial. Toda vez que você for fazer alguma coisa sobre o hack, antes, quem está iniciando, leia este material aqui, ó. Vou abrir aqui numa página à parte, tá? Leia todo o material, se informe sobre o seu hardware e procure saber se já não tem a resposta aqui, tá? Gente, aqui tem tudo, velho. Tudo que vocês precisam saber para poder montar um hack legal aí, tal, fluido, tá aqui. Se por um acaso surge alguma dúvida que de repente não tem aqui nos tutoriais, você posta lá e a gente responde. Na medida do possível a gente responde, pode ter certeza que a gente responde. Outra coisa, evita duplicar tópico. Não fale, por exemplo, mas eu tenho um assunto num tópico e um assunto no outro. Não. Centraliza as suas dúvidas num post só. Primeiro, porque vai servir para outros usuários, tá? Segundo, que para ajudar é mais fácil. Eu não preciso ficar procurando post do fulano de tal, porque ele tem 5, 6 posts. Eu procuro um só, porque eu sei que as dúvidas dele tá tudo num post só. Então, para mim, como pessoa que quer prestar um socorro, uma ajuda, fica muito mais fácil, tá? E para todos os outros também que ajudam, ficou muito mais fácil, tá? Desculpa. Outra coisa, leia, tá? Porque se fizer perguntas que a gente já sabe que tem as respostas lá, desculpa, mas não será respondido, tá? Não será respondido. Tem uma questão aí referente a distro. Antigamente foi um pouco mais hardcore isso daí, tá? Se quisesse suporte para distro, o grupo não dá ou não dava, não sei como é que tá agora, eu não vou saber informar vocês quanto isso aí, mas eu acredito que não dá suporte para distros, tá? O que é uma distro, Mago? Distro é uma
é uma distribuição do Hackintosh. Vou dar um exemplo. Eu pego um instalador original do Mac, confecciono um instalador, colocando o bootloader e tudo mais, só que eu altero algumas coisas no instalador e coloco o nome que eu quiser. Por exemplo, Mago. É a minha distro. É a Mountain Lion do Mago. Mavericks Niresh, tá? Snow Leopard do Iaticus, ou Iaticus, tanto faz. E por aí vai. Distro tem um monte, cara. Um monte de distro. Normalmente quem utiliza a distro, a gente, não é que eu recomendo, né? É que é menos complicado quando você tem a AMD. A distro normalmente ela vem com suporte mais pro AMD, porque o AMD ele não tem suporte da Apple, né? A Apple não utiliza processador da AMD, só Intel. Ela abandonou o PowerPC faz muito tempo, 2007, se não me engano, 2006, 2007, alguma coisa assim. Então o que acontece? O kernel para AMD ele é modificado, tá? Ele é modificado. Então utiliza-se distro nesse caso. Vamos fazer o que? Não tem para onde correr. Eu ainda acho que usar um instalador limpo, mesmo sendo AMD, é melhor, porque você só substitui o kernel colocando um kernel modificado e algumas outras coisas relacionadas ao seu hardware por ser AMD, placa-mãe com chipset AMD e tudo mais, tá? Então, assim, o suporte a distro, é bom explicar essa parte do distro e do instalador limpo por causa disso daí. No meu ponto de vista, adicionou o bootloader já não é mais um instalador limpo, tá entendendo? Mas se você for comparar, é lógico que só adicionar o bootloader é muito mais limpo a instalação do que um instalador para AMD, de uma distro, por exemplo, do Niresh, ou do Iaticus, ou sei lá, do Ideneb e por aí vai, tá? Então, galera, esses aí eram os avisos que eu queria deixar e as dicas que eu queria deixar para todos vocês aí. Bom hack para todo mundo aí que estiver tentando fazer o hack. E a gente se vê aí no canal. Precisando de alguma coisa aí, é só me chama aí. E eu tô como mago no grupo. Sempre que eu puder eu respondo, tá? Tá meio correria para mim, faz até um tempo que eu não posto vídeos, mas a gente na medida do possível vai ajudando como pode, firmeza? Até mais aí, bom hack para todo mundo. Fui!